Alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de ciências. Na nossa aula de hoje, a gente vai, então, corrigir aquelas atividades da nossa aula passada, tá? E também trabalhar um pouco a respeito dos protozoários, né? Na nossa aula passada, a gente falou a respeito sobre a importância médica que esses protozoários podem ter. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho a respeito da importância ecológica, né? Desses organismos unicelulares eucarióticos dentro do reino protozoa. Beleza? Então vamos lá corrigir a nossa tarefa e já a gente vai para a nossa aula. Bom, então na nossa tarefa a gente tinha lá a nossa primeira questão, deixei duas perguntinhas para vocês, né? Quais a relação dos protozoários em relação à saúde humana? Então, protozoários podem causar várias doenças em seres humanos, de diferentes formas, né? Então, a gente viu lá que a gente vai ter a amebíase, né, causada pela ameba, giardíase, causada pela giardia, né? A doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi, tá? Então, esses são alguns exemplos de doenças causadas por protozoários, além também da malária, causada também por um protozoário, né? Então, aqui a gente vai ter algumas doenças e a relação entre a saúde humana e protozoários é de causar doenças, né? Então, são agentes causadores de doenças. Então, número 2, né? Cite três exemplos de protozoários que podem causar doenças em seres humanos. Então, eu coloquei aqui como exemplo a ameba, giardia e trypanosoma. Tá? Se você colocou algum diferente disso, também está certo. Tá? Eu só dei três exemplos aqui para a gente ter como base, né, nas nossas respostas. Beleza? Então, bem simples as duas atividades. E agora a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, na nossa aula passada, né, a gente falou sobre a importância médica que esses protozoários podem causar, né, e que alguns, inclusive, possuem alguns tipos de vetores, ou seja, agentes transmissores de doenças, né, no caso aqui do mosquito palha, do bicho barbeiro, né, e de outro mosquito, chamado de mosquito prego, podem ser um dos transmissores dessas doenças, né. E o método de prevenção, que a gente falou sobre, então, ter mosquiteiro, né? Manter sempre a casa limpa, né? Também a utilização de controle biológico, utilização de repelentes, telas nas janelas, é uma das formas de prevenção dessas doenças causadas por esses vetores, né? E as doenças causadas, então, pelo consumo de água não tratada, a gente pode utilizar como, por exemplo, o saneamento básico, tá? E também a disseminação de informação, acesso à informação sobre essas doenças, né? Se a pessoa sabe, por exemplo, que se ela tomar algum tipo de água que não seja tratada, né? Ou também, se ela sabe que, por exemplo, ela não está tomando, está se alimentando de um alimento que não está totalmente limpo, ela pode acabar contraindo algum tipo dessa doença, é uma forma também de prevenção. Tá? Então, acesso à informação também é uma forma de prevenção dessas doenças. Beleza? A gente falou também da malária, né? Que no Brasil ela vem diminuindo ano após ano, né? Se comparado ao gráfico lá de 2006 até 2015, a gente teve uma redução bem grande desse número de pessoas que acabaram contraindo essa doença, número de casos, tá? A gente falou também do tratamento das doenças, né? Que podem ser causadas por protozoários, o mal de Chagas, a leishmaniose, a malária, a giardíase, a amebíase, que são formas de alguns remédios que podem conter essa doença. E no caso de mal de Chagas, né, a gente não tem a cura total,
e sim medicamentos que vão prolongar a vida da pessoa que acaba contraindo esse tipo de doença. Beleza? E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da importância ecológica, né? A gente falou um pouquinho sobre Carlos Chagas, né? E Oswaldo Cruz, que acabou trabalhando a respeito dessa doença, né? A apostila traz somente Carlos Chagas, mas Oswaldo Cruz também trabalhou no desenvolvimento, né? E também procurando saber a respeito dessa doença. Então, eles são os dois cientistas brasileiros de renome internacional que acabaram caracterizando todos os parâmetros dessa doença, que é a doença de Chagas, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância ecológica, né? Relembramos, então, o conteúdo da aula passada e agora a gente vai entrar dentro da importância ecológica que esses protozoários acabam tendo dentro aqui das relações harmônicas e desarmônicas que acontecem no meio ambiente. Então, alguns seres vivos simplesmente não conseguiriam sobreviver se não estabelecessem uma interação ecológica com o protozoário. É o caso, por exemplo, dos cupins. Tá? Então, cupins se alimentam de madeira, mas não conseguem digeri-la, tá? Completamente por causa da celulose, uma das substâncias que formam a madeira. Contudo, alguns protozoários, como as triconinfas, conseguem. Esses protozoários vivem no intestino de cupins, estabelecendo uma associação benéfica para os dois. Os insetos ingerem alimento, celulose, que os protozoários digerem. Os insetos se beneficiam de um alimento que eles não conseguiriam digerir sozinhos, enquanto que os protozoários se beneficiam de um local seguro, o intestino dos cupins. Como os protozoários e os insetos dependem dessa relação para sobreviver, dizemos que ele tem uma relação de mutualismo. Tá? Então, lá no intestino de cupins, existem protozoários que vivem lá dentro, fazendo a digestão da celulose. Por quê, professor? Porque se os cupins ingerissem essa celulose, tá, como eles fazem, se eles não tivessem essas triconinfas, né, esses protozoários, elas não conseguiriam fazer a digestão desse alimento. Tá? Porque, basicamente, os cupins eles sobrevivem, tá, se alimentando de celulose, se alimentando de madeira. Tá? E essa madeira não faz a digestão no seu intestino. Quem faz a digestão total são os protozoários que vivem lá dentro do intestino desses cupins. Tá? Então, são organismos unicelulares, são organismos minúsculos, que a gente só consegue observar através do microscópio, tá? E vivem no intestino desses cupins para auxiliar eles durante o seu processo de digestão, tá? Recebendo assim abrigo lá dentro do intestino, né? Em compensação também recebendo alimento a todo momento. E o cupim, em compensação, ele consegue fazer a digestão da celulose obtendo moléculas de energia, moléculas de nutrientes para ele sobreviver durante o seu dia a dia. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem de um flagelado, né? Uma triconinfa, ela possui um flagelo, tá? Para sua locomoção. Então, assim como também os trypanosoma, eles também são um tipo de protozoário flagelado. Tá? Aqui a gente tem uma imagem ampliada 100 vezes, tá? Então a gente só consegue observar através de microscópio. Tá? E na letra B a gente vai ter um cupim, tá? Com cerca de 5 milímetros de comprimento. É um animal bem pequeno, né? Você já pensou nisso, né? Quando o cupim nasce de um ovo de um cupinzeiro, ele não possui protozoários vivendo em seu intestino. Como ele pode adquirir esses protozoários, triconinfas, fundamentais para a sobrevivência? Tá? Então eu vou dar um tempinho aí para vocês, tá? Pensarem nesse assunto, tá? E daqui a pouco eu já vou colocar a resposta para vocês aqui. Mas antes disso, tá? Pensem aí sobre esse assunto, né? Como que eles poderiam fazer para sobreviver, sendo que quando eles nascem do ovo lá dos cupinzeiros, eles não têm ainda essa trinconinha, beleza? Pensaram? Não pensaram? Então, eu vou colocar aqui a resposta, tá? Então, como resposta, tá? Os cupins, tá?
Bom, pessoal, acho que vocês já viram eu digitando essa resposta, né? Mas a resposta correta ficaria, então, que os cupins jovens, tá? Eles se alimentam de fezes, tá? De cupins mais velhos para obter as triconinfas e fazer a digestão da celulose. Tá? Então, é um pouco nojento até, né? Se a gente for parar para pensar nesse modo de... nesse método que eles utilizam, né? Mas, o que acontece? É uma forma de eles obterem essas triconinfas e não morrerem, tá? De fome, não precisarem passar fome. Por quê? Durante o seu nascimento, essas triconinfas, elas não são passadas pelos ovos, tá? desses insetos. E quando eles eclodem lá do ovo, ele ainda não tem essas triconinfas, né? Então, se ele se alimentar de celulose, ele não vai conseguir fazer a digestão da celulose e, consequentemente, ele não vai conseguir obter nutrientes para a sua sobrevivência, tá? Então, o que eles fazem? Eles se alimentam de fezes de outros cupins, né? Porque quando o cupim ele defeca, ele também acaba eliminando, tá, juntamente das fezes, também outras triconíferas, ou seja, outros protozoários. Por quê? Como os protozoários vivem no intestino, eles não se prendem a ele. Tá? Eles ficam vivendo ali e quando defecam, acaba liberando alguns protozoários juntos das fezes. Tá? E aí os cupins jovens vão lá, se alimentam dessas fezes e acabam né, é, ingerindo esses protozoários e eles começam a viver também no seu intestino, beleza? Então é uma das formas aí fundamentais para a sua sobrevivência, beleza? Então, resposta certa já aí na tela de vocês. Copiem, deem um pause nesse vídeo, copiem a resposta certa aí também na apostila de vocês, beleza? Vamos então agora para a nossa atividade. Ó, agora, tá? Já deram um pause. Agora eu vou começar para a gente voltar ao nosso texto normal. Beleza? Comensalismo, então, né? Então, certas espécies de protozoários vivem no intestino de diversos mamíferos e dependem do alimento ingerido por eles para sobreviver. Os mamíferos, no entanto, não dependem dos protozoários, ou seja, eles não se beneficiam nem são prejudicados pela presença dos protozoários. Tá? Trata-se de um caso de comensalismo no tipo inquilinismo. Tá? Então, alguns protozoários, né, eles são ingeridos e dependem do alimento ingerido para sobreviver. Então, alguns protozoários eles vivem dentro do intestino de alguns mamíferos e acaba que não causam nenhum tipo de dano a esse organismo, tá? E acabam se beneficiando de todo o alimento que o animal se alimenta, tá? Ah, professor, mas se ele se alimenta do alimento que entra lá no intestino do mamífero, ele não pode causar algum dano a esse animal? Pode, tá? Mas isso se ele alimentar de uma grande quantidade. Como eles são seres unicelulares, tá? Eles se alimentam de uma quantidade muito pequena, que acaba nem fazendo tanta diferença assim para esse animal, tá? Quando a gente fala de mamífero, a gente está falando de animais grandes, comparados com organismos unicelulares, como é o caso dos protozoários, beleza? Aqui a gente tem uma Entomoeba coli, tá? Uma imagem com coloração artificial de amplificação de 100 vezes, tá? Vive no intestino humano, onde se alimenta de resto da digestão, sem nos causar prejuízo. Tá? Então, dentro do nosso intestino pode haver também alguns protozoários que vivem ali, se alimentam de resto da nossa digestão, tá? Sem causar nenhum tipo de dano também à nossa pessoa. Beleza? Agora vamos à atividade número 2, tá? Que eu vou resolver juntamente com vocês aqui nesse vídeo. Então, vou dar um tempo para vocês, tá? Deem um pause nesse vídeo, eu vou ler com vocês essas atividades e eu quero que vocês respondam na casa de vocês aí junto comigo. Classifique cada uma das interações ecológicas a seguir. Ser humano e leishmanias, protozoários em sua pele. Tá? Qual relação será que seria entre um ser humano e uma leishmania? Tá? Será que ele é um parasita? Será que é um comensalista? Será que ele é um outro tipo de relação? Será que ele é um tipo
de mutualismo, tá? Então, vamos lá. Boi e as bactérias que digerem a celulose em seu intestino. Tá? Será que é comensalista? Será que ele é parasitismo? Tá? Então eu quero que vocês vão colocando aí os tipos de interações. A gente vai ter mutualismo, comensalismo, parasitismo, inquilinismo. Tá? Esses são os principais tipos. Ser humano e Entamoeba E. coli, protozoário em seu intestino. Tá? E o cupim é a árvore onde extrai a madeira, celulose. Tá? Então, eu vou dar um pause aí, respondam, tá? Eu já vou colocar a resposta daqui a alguns minutinhos. Ótimo, então, pessoal, para quem já respondeu, né, ou já fez aí as respostas, acompanhou essa correção, agora eu vou fazer o comentário dessas respostas, beleza? Bom, pessoal, a respeito, então, lá do nosso o ser humano e leishmanias, né, protozoário na pele do ser humano, ela é uma relação de parasitismo. Por quê? Porque apenas a leishmania sai ganhando, o ser humano sai perdendo nesse tipo de relação. Lembrando, a leishmania causa a leishmaniose, tá? Então é uma doença onde o ser humano sai perdendo e a leishmania, que é o protozoário, sai ganhando. Então é uma relação de parasitismo. O boi e bactérias que digerem a celulose em seu intestino. Relação de mutualismo. Por que mutualismo? Porque o boi necessita que aconteça a digestão da celulose, tá? E as bactérias também precisam da celulose para sobreviver. E aí os dois acabam tendo uma relação de mutualismo, uma relação harmônica, onde um necessita do outro para sobreviver. Ser humano e a giardia em seu intestino. É uma relação de parasitismo, tá? Por quê, professor? Porque a giardia causa uma doença chamada de giardíase, aonde apenas a giardia se beneficia desse processo, né? Enquanto que o ser humano acaba contraindo esse tipo de doença, tá? Que consome aí algumas células sanguíneas, tá? Letra D, ser humano e a Entamoeba E. coli, protozoário em seu intestino. É uma relação de comensalismo e inquilinismo, onde a giardia vive ali no intestino, tá? Não causa nenhum dano ao ser humano e acaba se beneficiando do resto de alguns alimentos que estão em processo de digestão, tá? Então, a entomoeba, ela não gera nenhum tipo de dano, por isso que ela é um tipo de comensalismo. Apenas ela sai ganhando e o ser humano não sai ganhando nem perdendo nessa relação. E letra E, cupim é a árvore, onde extrai a madeira. Né? Então, cupim, a relação entre o cupim e a árvore é onde ele está furando lá, extraindo a sua madeira, né? A celulose. É uma relação de parasitismo. Por que parasitismo, professor? Porque ali não está acontecendo um processo onde apenas o cupim, tá, está se beneficiando, enquanto que a madeira, tá, a árvore que contém essa madeira, está sendo prejudicada, né? Porque está acontecendo ali vários furos, né? Estão furando a madeira e causando dano àquela árvore. Beleza? Então, respondidos, dei um pause nesse vídeo para fazer a correção. E aqueles que já deram pause e corrigiram, eu vou no nosso próximo, para a nossa próxima atividade. Beleza?
E agora a gente vai lá para o teste 2, né? Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta a respeito das interações ecológicas dos protozoários. Então, letra A. A relação entre ser humano e determinado protozoário que vive em seu intestino, alimentando-se de restos de alimento que não são absorvidos, é considerado um caso de parasitismo? Falso. Tá? Se ele está ali dentro do nosso intestino, tá se alimentando de resto de alimento que não é absorvido, é uma relação de comensalismo. Por quê? Não está causando nenhum mal ao ser humano. Tá? O mutualismo entre protozoários triconíferos e cupins não causa prejuízo ou benefício para o cupins, mas é benéfico para os protozoários? Falso. A gente acabou de ver que o mutualismo entre protozoários e triconíferos, ambos saem se beneficiando dessa relação, tanto o cupim quanto a triconífera. Tá? Letra C. A malária pode ser transmitida entre seres humanos por meio de alimentos, água e água contaminada? Falso, tá? Apenas pela picada do mosquito. Tá? E letra D. O tripanossoma causador do mal de Chagas pode, em determinadas circunstâncias, ser transmitido por alimentos contaminados? Verdadeiro, né? Inclusive, já teve alguns casos aqui no Brasil, né? Onde foi a pessoa contraiu o mal de Chagas através do suco, né, da garapa, e também de açaí contaminado, né? Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a esse tipo de alimento. Beleza? E agora, pessoal, eu vou deixar o número 2, tá? Do Em Casa para vocês, tá? Resolverem na casa de vocês, lá da página 306, beleza? Então, ó, tá pedindo assim pra gente, ó. Reproduza e preencha em seu caderno a tabela a seguir sobre características da malária e do mal de Chagas, né? Agente transmissor da malária, quem que é? Agente causador, quem que é? Consequências dos seres humanos, métodos de prevenção e formas de tratamento, tá? Então, quero que vocês façam isso, tá? E envie para mim a foto, tá? Dessa tarefa, porque vai ser atribuída notas, tá? Dessas tarefas, e eu gostaria que vocês, quando fizessem em casa, tira a foto lá das respostas e mandem para mim, que eu vou anotar lá no caderno de anotações as tarefas que estão sendo feitas. Beleza? Bom, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido alguma coisa sobre protozoários. Qualquer dúvida em relação à atividade do Em Casa, qualquer dúvida em relação ao conteúdo trabalhado, tá? Eu estou à disposição de vocês, tanto lá no grupo do WhatsApp, quanto na plataforma Plural, ou lá no meu número privado, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Beleza? Grande abraço e até nossa próxima aula.